Risadas ecoaram quando o pai enlutado adentrou a capela. Não gargalhadas de alegria, mas risinhos abafados e cruéis, pontuados por julgamentos sussurrados que cortavam o ar pesado. João Batista, vestindo seu único terno decente, puído nos cotovelos, um pouco curto nos pulsos, apertava contra o peito, como um escudo, uma pequena foto de sua falecida esposa, Sara. A rica família Albuquerque, parentes de sangue de Sara, lançou-lhe olhares de desprezo mal disfarçado, suas roupas de luto de grife contrastando fortemente com sua humilde aparência. Ele tem a audácia de mostrar a cara, sussurrou Dona Helena Albuquerque, mãe de Sara, em voz alta o suficiente para todos perto ouvirem. Depois de nem sequer ter condições de pagar um tratamento adequado para ela. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas, enquanto os ombros de João Batista se curvavam ainda mais a cada segundo. Sua filha de 15 anos, Manuela, segurava sua mão com força. Seus nós dos dedos brancos, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, não apenas por sua mãe, mas pela humilhação que seu pai estava sofrendo. Os Albuquerque haviam organizado tudo, desde o caixão de mogno que custou mais do que João Batista ganhava em 3 meses, até os elaborados arranjos florais que pareciam zombar das simples margaridas que ele havia trazido de seu jardim, as favoritas de Sara. Você se manifestaria por ele ou se juntaria à multidão desviando o olhar? Deixe sua opinião nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria quando o advogado da família chegasse, carregando um envelope lacrado que mudaria tudo. O agente funerário, um homem alto com uma expressão permanentemente solene, pigarreou e gesticulou para que todos se sentassem. João Batista e Manuela se viram relegados à última fileira, como se sua dor fosse de alguma forma menos legítima do que a dos Albuquerque. A mão de Manuela tremia na de seu pai enquanto ela sussurrava. Pai, não precisamos ficar. Mamãe entenderia se fôssemos embora. João Batista balançou a cabeça, sua voz quase inaudível. Sua mãe merece que estejamos aqui. Nós éramos a família de verdade dela, mesmo que eles nunca tenham aceitado isso. Seus dedos gastos traçaram a borda da fotografia. O sorriso de Sara congelado no tempo. Seus olhos cheios do calor que o havia atraído para ela 20 anos atrás, apesar das objeções de sua família. O cerimonial começou com Helena Albuquerque tomando o púlpito, sua voz firme e fria enquanto falava das realizações de sua filha, sua educação, seu potencial. Tudo enquadrado como coisas desperdiçadas quando Sara escolheu se casar abaixo de sua classe. João Batista sentiu cada palavra como um golpe físico, mas manteve os olhos fixos no retrato de sua esposa na frente da sala, lembrando-se de seu riso, sua força, a maneira como ela lhe dissera apenas semanas atrás que se casar com ele fora a melhor decisão que ela já havia tomado. E se histórias de pais que se recusam a desistir diante de uma dor avassaladora te emocionam, inscreva-se agora. Mais histórias impactantes como esta toda semana. Aos 17 anos, Sara Albuquerque era a estrela mais brilhante de sua prestigiosa escola particular, destinada a uma educação na USP e ao tipo de vida que sua rica família havia planejado desde o seu nascimento. João Batista era filho do porteiro que trabalhava depois da aula no departamento de manutenção da escola para ajudar a sustentar seu pai doente. Eles nem deveriam ter se conhecido. Seus mundos eram separados por barreiras invisíveis, mas intransponíveis, de classe e expectativa. Mas uma noite, enquanto Sara ficava até tarde trabalhando em um projeto de ciências, ela ouviu uma melodia assustadora vindo de uma sala de aula vazia. Ela encontrou João Batista tocando um piano velho que estava programado para remoção, seus dedos arrancando beleza das teclas gastas com uma habilidade que a deixou sem fôlego. Quando ele percebeu que ela estava observando, ele parou imediatamente, envergonhado, esperando zombaria. Em vez disso, ela pediu que ele continuasse. "Onde você aprendeu a tocar assim?" ela perguntou, genuinamente curiosa. "Minha mãe me ensinou antes de morrer", ele respondeu simplesmente. "É assim que eu me lembro dela." Aquela honesta vulnerabilidade rachou algo no mundo cuidadosamente construído de Sara. Nos meses seguintes, eles encontraram momentos para se encontrarem em segredo. Ela o ajudava com seus estudos, ele mostrou a ela como ver beleza em coisas simples. Quando seus pais descobriram sua amizade, a reação foi rápida e implacável.
Sara foi proibida de ver o ajudante, ameaçada de ser cortada, enviada para um internato. Na noite de formatura, quando Sara Albuquerque se apresentou como oradora da turma e chocou a todos ao anunciar que estava recusando sua aceitação na USP para cursar musicoterapia na Universidade Estadual, seus pais ficaram mortificados. Quando ela se mudou no dia seguinte para um pequeno apartamento que havia alugado secretamente com economias de um emprego de meio período que eles não sabiam, eles ficaram furiosos. E quando, 3 anos depois, ela se casou com João Batista em uma cerimônia simples com apenas um punhado de amigos presentes, os Albuquerque a cortaram completamente. Por 17 anos, Sara e João Batista construíram sua vida juntos. Eles lutaram financeiramente. Sua prática de musicoterapia ajudava crianças com necessidades especiais, mas não pagava muito. E seu trabalho como professor de música do ensino médio era gratificante, mas modesto. E quando, 3 anos depois, ela se casou com João Batista em uma cerimônia simples com apenas um punhado de amigos presentes, os Albuquerque a cortaram completamente. Por 17 anos, Sara e João Batista construíram sua vida juntos. Eles lutaram financeiramente. Sua prática de musicoterapia ajudava crianças com necessidades especiais, mas não pagava muito. E seu trabalho como professor de música do ensino médio era gratificante, mas modesto. No entanto, eles eram ricos nas coisas que importavam. Eles tinham Manuela, sua filha brilhante que herdou a determinação de sua mãe e o coração gentil de seu pai. Eles tinham sua pequena casa com o jardim que Sara cuidava com carinho. Eles tinham música enchendo sua casa todos os dias. Os Albuquerque permaneceram distantes, reconhecendo a existência de Manuela com cheques de aniversário impessoais, mas nunca visitando, nunca os convidando para feriados, nunca mostrando o menor interesse na família que Sara havia escolhido. Sara havia entrado em contato repetidamente ao longo dos anos, enviando fotos de Manuela, convites para suas apresentações escolares, até mesmo uma carta sincera quando seu pai teve um ataque cardíaco há 5 anos. As respostas, quando chegavam, eram breves e frias. Então veio o diagnóstico: câncer pancreático agressivo, estágio 4. Os tratamentos eram experimentais, promissores, mas caros, muito além de sua cobertura de seguro ou suas modestas economias. João Batista estava pronto para vender tudo, fazer empréstimos, falir completamente. Mas Sara, sempre prática mesmo diante de sua mortalidade, recusou. Eu quero que o tempo que nos resta seja sobre viver, não sobre destruir nosso futuro, seu futuro e o de Manuela, perseguindo um milagre que pode não vir, ela insistiu. E assim, eles aproveitaram ao máximo seus meses finais, enchendo-os de música e risos e amor, mesmo enquanto ela ficava mais fraca. João Batista engoliu seu orgulho e contatou os Albuquerque, explicando a condição de Sara, pedindo não dinheiro, mas simplesmente para que eles visitassem sua filha antes que fosse tarde demais. Helena atendeu o telefone ela mesma, sua voz tão fria como sempre. Sara fez sua escolha há muito tempo. Ela escolheu você em vez de sua família, em vez da vida que ela merecia. O que acontecer agora é a consequência dessa escolha. Agora, enquanto o cerimonial continuava, João Batista observava o primo de Sara, Ricardo, tomar o púlpito, falando sobre memórias de infância de uma garota com quem ele mal interagiu como adulto. Cada membro da família que falava parecia apagar João Batista e Manuela da história de Sara, reivindicando-a como unicamente uma Albuquerque, como se os últimos 20 anos tivessem sido uma aberração temporária, em vez da vida que ela havia construído e valorizado propositalmente. Quando os elogios formais terminaram, o agente funerário anunciou que qualquer pessoa que desejasse compartilhar lembranças era bem-vinda para se apresentar. João Batista hesitou, então levantou-se lentamente. Uma onda de sussurros o seguiu enquanto ele caminhava para a frente da sala, passando pelos olhares de desaprovação da família Albuquerque. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele colocava a fotografia de Sara no púlpito. Não um retrato formal, mas uma foto espontânea dela rindo em seu quintal, a luz do sol capturando em seu cabelo, seus olhos enrugados de alegria. Sara amava margaridas, ele começou, sua voz mais firme do que esperava.
Ela dizia que elas eram mais corajosas do que as flores de jardim, porque encontravam uma maneira de florescer mesmo em lugares improváveis. Ele sorriu fracamente ao se lembrar. Ela era assim também, determinada a criar beleza onde quer que se encontrasse. Da primeira fila, Helena Albuquerque fez um barulho de desaprovação. Seu marido, Guilherme, checou seu relógio de forma marcante. Mas João Batista continuou, seus olhos encontrando Manuela na última fileira, buscando força em seu aceno de incentivo lacrimoso. A última música que Sara tocou, apenas 3 dias antes de ela, sua voz rachou ligeiramente. Antes de ela nos deixar, foi "Que mundo maravilhoso". Mesmo então, com dor e sabendo que estava por vir, ela escolheu celebrar a vida. Essa era quem ela era. Chega desse sentimentalismo! Guilherme Albuquerque interrompeu de repente, levantando-se. Todos nós sabemos que Sara poderia ter tido os melhores tratamentos se ela tivesse voltado para casa, onde ela pertencia. Você a manteve longe de nós em vida, senhor João Batista. Não permitiremos que você monopolize a memória dela na morte. Suspiros encheram a sala. Manuela se levantou, seu rosto de adolescente corado de raiva, pronta para defender seu pai. Mas João Batista balançou a cabeça sutilmente. Este não era o momento nem o lugar. Ele gentilmente colocou a fotografia de volta contra seu coração e retornou ao seu assento, dignidade intacta apesar da humilhação pública. Foi então que um homem distinto em um terno impecável entrou por uma porta lateral. Marcelo Gouveia, o advogado da família Albuquerque por mais de 30 anos. Ele sussurrou algo para o agente funerário, que pareceu surpreso, mas assentiu e se aproximou do microfone novamente. Senhoras e senhores, antes de procedermos ao cemitério, há uma questão legal que deve ser abordada. A senhora Sara Batista deixou instruções específicas para que seu testamento seja lido imediatamente após o cerimonial, na presença de todos os presentes. Helena Albuquerque franciu a testa. Isto é altamente irregular, Marcelo. Certamente isso pode esperar por um momento mais apropriado. A expressão do advogado permaneceu profissionalmente neutra. Estas foram as instruções explícitas da senhora Batista, senhora Albuquerque. Ela foi muito insistente neste ponto. Você honraria o pedido final incomum de seu ente querido, mesmo que isso criasse tensão? Compartilhe seus comentários nos comentários. A atmosfera na sala mudou de sombria para tensa quando Marcelo Gouveia abriu seu portfólio de couro e removeu um envelope lacrado. Quebrando o selo, ele desdobrou várias páginas e pigarreou. Eu, Sara Elizabeth Albuquerque Batista, estando em sã consciência e corpo, declaro por meio deste ser meu último testamento. Ele começou, sua voz clara carregando para todos os cantos da sala agora silenciosa. Uma fraseologia legal padrão se seguiu, até que ele chegou à substância do documento. Para meus pais, Guilherme e Helena Albuquerque, deixo a seguinte mensagem. Vocês uma vez me disseram que eu me arrependeria de escolher o amor em vez da riqueza e do status. Eu nunca me arrependi, nem por um único dia. O único arrependimento que carrego é que vocês perderam a chance de conhecer o homem extraordinário com quem me casei e a jovem incrível que criamos juntos. O rosto de Helena ficou vermelho carmesim. A mandíbula de Guilherme cerrou-se visivelmente. Mas o advogado continuou lendo, impassível. Para esse fim, deixo a vocês a coleção de cartões de aniversário e Natal não abertos que João Batista e eu enviamos a vocês a cada ano para Manuela. Cartões que vocês devolveram sem ler. Talvez agora vocês encontrem tempo para ver o que perderam. O soluço silencioso de Manuela no fundo da sala pareceu pairar no ar. João Batista passou o braço em volta de seus ombros, puxando-a para perto. Para minha família extensa, que escolheu a lealdade à riqueza sobre a lealdade a mim, deixo meu perdão. Não deve ter sido fácil manter um julgamento tão rígido por tantos anos. O advogado virou uma página, sua expressão inalterada enquanto a tensão na sala crescia palpável. Para minha filha, Manuela Claire Batista, deixo o colar de pérolas de minha avó, a única herança dos Albuquerque que peguei quando saí de casa, junto com todas as minhas composições musicais e diários. Que eles a ajudem a entender que escolher seu próprio caminho nunca é um erro, mesmo quando é difícil.
Manuela pressionou seu rosto contra o ombro de seu pai, lágrimas encharcando o tecido gasto do paletó dele. E para meu amado marido João Batista, que me deu uma vida cheia de mais amor e significado do que a existência rica em que nasci jamais prometeu, deixo o restante de meus bens. Com isso, Guilherme Albuquerque levantou-se abruptamente. Que restante? Sara foi deserdada, ela não tinha nada desta família. Marcelo Gouveia fez uma pausa, encontrando o olhar de Guilherme diretamente pela primeira vez. Se me permite continuar, senhor. Guilherme sentou-se relutantemente, trocando olhares com Helena. O restante de meus bens, incluindo a soma de 4.700.000 dólares. Um suspiro coletivo encheu a sala. João Batista olhou para cima em choque, certo de que havia entendido mal. Isto representa o valor de minha participação na Albuquerque Farmacêutica, que meu avô colocou em um fundo irrevogável para mim em meu 10º aniversário, com a provisão de que só poderia ser acessado em minha morte ou em meu 50º aniversário. Como administradores, meus pais eram legalmente obrigados a manter esta participação separada dos ativos familiares que eles controlavam diretamente, independentemente de seus sentimentos pessoais sobre minhas escolhas. O rosto de Helena Albuquerque havia passado de carmesim a pálido. Guilherme estava sussurrando freneticamente para outro homem de terno, presumivelmente seu próprio advogado. Eu também estabeleci um fundo separado de $1 milhão para a educação e segurança futura de Manuela. O restante é para João Batista, para usar como ele achar melhor. Talvez para expandir o programa de música para estudantes carentes que ele tem tentado financiar na última década. João Batista permaneceu perfeitamente imóvel, sobrecarregado. O dinheiro estava além de tudo que ele poderia ter imaginado, mas foram as últimas palavras de Sara, sendo lidas agora, que realmente romperam seu choque. João Batista, meu amor, você pode se sentir indigno desta herança, assim como minha família sempre fez você se sentir indigno de meu amor. Não se sinta. Você me deu a coragem de ser eu mesma, de usar meus talentos para ajudar os outros em vez de adquirir status. Você me mostrou como é a verdadeira riqueza. Uma casa cheia de música e risos, princípios que não se dobram à conveniência e à dignidade silenciosa de um homem que mede seu valor pelo bem que faz, em vez do dinheiro que ganha. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de João Batista agora, mas ele não fez nenhum movimento para enxugá-las. E, finalmente, o advogado leu: eu solicito que "Que Mundo Maravilhoso" seja tocada ao final desta leitura, como um lembrete de que o amor, não o dinheiro, o status ou mesmo o nome da família, é o que torna a vida rica além da medida. Marcelo Gouveia acenou para o agente funerário, que apertou um botão em um pequeno controle remoto. A melodia familiar e suave encheu a sala. A voz rouca de Luiz Gonzaga cantando sobre árvores verdes e rosas vermelhas também, sobre as cores do arco-íris e amigos apertando as mãos. Os membros da família Albuquerque se levantaram e saíram da sala. Suas expressões uma mistura complexa de choque, constrangimento e, em alguns rostos, uma percepção crescente do que eles haviam perdido através de suas décadas de orgulho e julgamento. Se você gostou desta história emocionante, deixe seu valeu demais e considere se inscrever para mais conteúdo inspirador. Apenas a prima mais nova de Sara, Ana Clara, hesitou na porta, virou-se e aproximou-se de Tiago e Emília. Eu tinha apenas 5 anos quando Sara partiu, ela disse suavemente. Mas me lembro dela me ensinando a tocar Brilha, Brilha, Estrelinha no piano. Ela sempre foi gentil comigo. Ela engoliu em seco. Sinto muito pela sua perda, e sinto muito que tenha sido preciso isso para eu conhecê-los. Tiago assentiu, incapaz de falar. Emília conseguiu um pequeno obrigada em meio às lágrimas. Enquanto a canção continuava, Tiago fechou os olhos, sentindo a presença de Sara mais fortemente do que desde seu último suspiro. O dinheiro faria diferença, sim, para o futuro de Emília, para os estudantes que precisavam de música em suas vidas, para a segurança que Sara sempre quisera proporcionar, mas não pôde. Mas era a confirmação que importava mais, a declaração final e pública de Sara de que a vida que haviam construído juntos tinha um valor incomensurável,
apesar do que sua família sempre acreditava. Quando a canção terminou, a sala estava quase vazia. Apenas Tiago, Emília, Marcelo Gouveia e o agente funerário permaneceram. O advogado aproximou-se deles, estendendo um cartão de visitas para Tiago. A senhora Mercer foi muito específica sobre tudo, ele disse silenciosamente. Ela veio me ver 2 dias depois de seu diagnóstico, sem avisá-los. Ela queria garantir que tudo estivesse em ordem, legalmente inabalável. Isso soa como a mãe, Emília disse, com um fantasma de um sorriso através de suas lágrimas, sempre planejando com antecedência. Ela também me pediu para entregar isto a você, Marcelo acrescentou, entregando a Tiago outro envelope lacrado. Em particular, após a leitura do testamento. Tiago pegou-o com dedos trêmulos, mas não o abriu imediatamente. Algumas mensagens eram preciosas demais para serem compartilhadas em público, mesmo agora. Enquanto caminhavam em direção à porta, Emília de repente parou e olhou para a fotografia ainda exibida ao lado do caixão de Sara. Pai, ela disse lentamente, você acha que podemos tocar a composição da mãe no cemitério? Aquela que ela escreveu para nós no seu 15º aniversário de casamento? Tiago assentiu, seu coração cheio demais para palavras. Sara havia intitulado a peça Família Escolhida, uma melodia suave e esperançosa que subia e descia como a respiração, como a própria vida seguindo em frente apesar dos obstáculos. Do lado de fora, o sol de outono rompeu as nuvens, lançando uma luz dourada sobre o cemitério onde logo depositariam o corpo de Sara para descansar. Mas Tiago sabia agora, com uma certeza que ia até o fundo dos ossos, que seu espírito permaneceria com eles. Na música que tocassem, na bondade que demonstrassem, na dignidade com que enfrentassem o que viesse a seguir. Naquela noite, depois que Emília finalmente adormeceu, exausta de tristeza e da turbulência emocional do dia, Tiago sentou-se sozinho na cozinha de sua casa modesta e cuidadosamente abriu a última mensagem particular de Sara. Dentro havia uma única folha de seu papel de carta favorito, com notas musicais desenhadas ao longo da borda. Notas que ele percebeu com um nó na garganta soletraram as primeiras medidas de sua música, aquela que ele estava tocando quando se conheceram. Meu querido Tiago, ela havia escrito. Sua caligrafia ainda forte apesar de sua doença quando ela escreveu estas palavras. A essa altura, você já sabe sobre a herança. Use-a com sabedoria, mas também use parte dela sem sabedoria. Leve nossa filha para Paris como sempre sonhamos. Compre aquele piano de cauda que faz seus olhos brilharem quando você o vê na vitrine da loja. Financie seu programa de música para crianças que os lembram de você naquela idade. Mas o mais importante, lembre-se disto. Você nunca precisou da aprovação ou aceitação da minha família. Eles estavam errados sobre você. Errados sobre o que torna uma vida valiosa. Nós estávamos certos. A maior riqueza que já possuí foi o seu amor. A maior conquista da minha vida não foi o fundo fiduciário que meu avô me deixou, mas a confiança que você e eu construímos juntos. Confiança um no outro, no poder da família escolhida, no simples milagre de encontrar sua harmonia perfeita neste mundo vasto e complicado. Continue tocando nossa música, meu amor. Eu estarei ouvindo. Sempre sua, Sara. Tiago dobrou a carta cuidadosamente e segurou-a contra seu coração, onde a fotografia de Sara havia repousado durante o funeral. Amanhã traria questões práticas, reuniões com Marcelo Gouveia, decisões sobre o dinheiro, perguntas de Emília sobre o futuro. Mas esta noite, neste momento tranquilo, ele simplesmente sentou-se com o conhecimento de que o amor havia vencido no final. Não com fogos de artifício ou triunfo público, mas com a tranquila confirmação de uma vida bem vivida, uma escolha bem feita, uma família criada a partir do amor em vez de obrigação. Sara sabia disso o tempo todo. Agora, todos os outros também sabiam. Do lado de fora, o vento agitava as flores silvestres em seu jardim, flores resilientes que encontraram maneiras de prosperarem em lugares improváveis. Assim como Sara havia feito, assim como Tiago e Emília continuariam a fazer, carregando sua melodia para o que quer que viesse a seguir. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora para mais histórias emocionantes toda semana.
E clique no vídeo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você jamais esquecerá. Além disso, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal e continuarmos trazendo histórias inspiradoras como esta.